Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1, nós vamos até o versículo de número 6, tá bom? Para quem não estava quem não ouviu semana passada, a mensagem, inclusive, ela está no Facebook, tá? Se alguém quiser, vai lá, pastor, manda para mim o esboço, não, entra lá no Facebook do pastor Antônio e assiste a live do culto da semana passada. Nós temos lá a mensagem do domingo passado, que é Por que o Deus de Abraão? E eu quero que você preste bastante atenção no que você vai hoje ouvir. Esse é o ensinamento que nós conseguimos aprender através de um chamado que Deus ele chama Moisés. Mas eu vou ler porque faz parte da mensagem. Êxodo capítulo 3, versículo de número 1. Eu posso ler, igreja? Êxodo capítulo 3, versículo de número 1, diz assim, ó. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Continua até o 6, por favor. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra o quê, igreja? Vou dar uma pausa, depois eu leio o 6. Para muitos isso aqui já não é novidade, porque nós estudamos semana passada, mas a Bíblia fala que a palavra de Deus ela se renova a cada dia, então você vai aprender algo novo. Deus estava aqui chamando Moisés para um grande propósito, para uma grande obra. Eu poderia frisar só essa parte aqui hoje, falar que para você iniciar um grande propósito que Deus tem para você, você tem que mudar verdadeiramente os seus passos. Deus pediu para ele tirar as sandálias dos pés dele, que é o lugar onde ele estava, é um lugar santo. Às vezes, meu irmão, eu vou até parar um pouco a mensagem para falar isso aqui. Deus ele não pode iniciar em nós um grande propósito, um grande projeto, um grande milagre, porque nós ainda caminhamos os passos que não o agradam, irmão. Não entenda o pastor errado, não quero que você entenda o pastor como implicância, nem nada disso não, mas tem gente que as sandálias estão sujas, irmão. Ela caminha passo de corrupção, ela caminha passo de mentira, ela caminha passo, às vezes até de ignorância, de agressividade. Eu não vou chutar. A cada um Deus fala uma coisa. Às vezes é necessário mudar as sandálias de seus pés. Mas isso eu não vou frisar agora. O que nós vamos estudar? Olha o verso 6. E Deus então fala a última coisa para Moisés aqui. Ó. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai. Leia comigo. O Deus de quê? Abraão. O Deus de que, igreja? Isaque. E o Deus de Jacó. O Moisés ficou com tanto temor na hora que ele ouviu isso da boca de Deus, porque o Moisés sabia que o Deus de Abraão era o Deus que cumpriria as suas promessas. Mas agora Moisés também ouve que ele era o Deus de Isaque. Ele ficou tão apavorado, no bom sentido, falando de temor mesmo, de respeito, que olha o que o Moisés faz, ó. E Moisés encobriu o que, igreja? Rosto. Porque temeu olhar para quem? Repita comigo, o Deus de Abraão é o que cumpre promessas. Agora repita comigo, o Deus de Isaque. Diga, o Deus de Isaque é o Deus que provê. Já estou pregando. Olha para mim. Você que quer viver um grande milagre, você tem que começar a conhecer um pouco mais o Deus de Isaque. Conhecer o Deus de Isaque é conhecer um Deus que é responsável por prover verdadeiramente para que aquele propósito que ele me deu verdadeiramente se cumpra. Tem gente que não tem confiança plena em Deus ainda e acha que o que verdadeiramente pode acontecer é só o pior. Irmão, se Deus ele lhe deu um propósito, uma promessa, uma palavra, ele vai ser o Deus de Isaque na tua vida. Ele vai prover, irmão. Você sabe o que é provisão? É verdadeiramente suprir necessidades. É colocar verdadeiramente à frente dos seus passos todos os componentes necessários e suficientes para que você chegue do outro lado testemunhando e contando vitória em nome de Jesus. Eu preciso acreditar um pouco mais no Deus de Isaque, na realidade eu preciso aprender sobre ele.
Por que que o Deus de Isaac é o Deus da provisão? Gênesis capítulo 22, versículo de número 7. Na verdade, vamos ler o verso 1, depois eu pulo para o 7. É melhor, porque algumas pessoas estão começando agora não conhecem a história. Gênesis capítulo 22, versículo de número 1. Fica um pouco mais completo. Então tem gente que precisa saber. Deus, ele promete. Ele cumpre o que ele promete. Sim, o Deus de Abraão. Mas o Deus de Isaac é o Deus que provê, irmão. É o Deus da provisão. Que isso, pastor? Sim. Irmão, a Bíblia nos ensina. Já foi moço, hoje eu sou velho. Nunca vi o justo mendigar o pão. Nem a sua descendência perecer de quê? De fome. Você tem que acreditar um pouco mais e aprender um pouco mais sobre o Deus de Isaac. Deus te trouxe aqui hoje e a palavra hoje está te falando, nesse início de culto. Pode continuar sua caminhada na palavra de Deus. Nesse caminho, meu irmão, Deus vai prover tudo aquilo que é suficiente e necessário para que você cumpra verdadeiramente todo o chamado e o propósito que Deus tem para você. Você não precisa ter medo não, irmão. Ele arruma os meios, ele faz acontecer. Ontem eu estava conversando no vídeo com a minha mãe, estava minha esposa e eu, depois de tarde a gente tomou café lá e tal, a gente falou, vou ligar para minha mãe, né? Aí ligamos para minha mãe, né? Minha esposa e eu, a gente conversando no vídeo com a minha mãe. Aí a minha mãe começou a relembrar, minha esposa estava lá. E ela falando assim com a minha esposa, assim, ó. O Juninho sempre foi assim, ó. Preocupado verdadeiramente em querer fazer com que as coisas aconteçam. A vida toda ele foi desse jeito. Aí ela começou a contar um pouquinho. Teve uma vez que eu matriculei ele, ganhei um curso para ele lá. Ela não falou o nome não, mas é o curso de montagem e manutenção de computadores, na época. Consegui lá, fiquei na fila e consegui lá junto com ele o curso. E aí eu comprava os passes, sabe o que é passe? Não é passe de macumba, não. Aquela passagem, aquele que para você, hoje é bilhete único, sabe, do ônibus. Ela comprava naquela... Alguém é da época do passe? Você tá velho, hein, irmão? Ela comprava o passe assim, ó, e ela me dava. E aí eu ia. E às vezes não tinha nem a passagem para ir. Eu tenho um amigo, não sei se ele está vendo o culto, mas se ele estiver vendo, ele é um irmão, ele é um rapaz, eu dispenso palavras. Até mostrei ele para o pastor André, a gente estava mostrando as fotos para ele, pastor André antiga na sexta-feira, e aí eu mostrei para ele o Lion. É um amigo mesmo, é um irmão que Deus me deu. Cara espetacular, graças a Deus hoje está na presença de Deus, casou e tal, tem a família na igreja. É uma bênção esse rapaz. Mas esse rapaz, ele falou comigo assim, ô Juninho, hoje eu não tenho passagem. Eu falei, nem eu. E ele falou assim, mas eu tenho uma bicicleta. Eu falei, então passa aqui em casa, a gente vai de bicicleta. 8 km, mais ou menos 9 km. Eu falei, então me dá uma carona na sua bicicleta. Eu pensei, ele vem com a bicicleta grande, né? Não, com aquela Caloi Cross pequenininha, irmão. Eu falei, celular, como é que a gente vai? Ele falou assim, não sei, vamos lá, meu chegada. E ele é muito alegre assim, quem conhece ele sabe que ele é muito gente boa, muito alegre, extrovertido. E ele falava assim, não, vai dar certo, você é maior do que eu, me leva. Eu falei, mas como é que eu vou te levar? Aí eu colocava ele, o mineiro fala guidão, no guidão da bicicleta, aqui fala guidão, né? O que fala? É guidão, né? Pois é, colocava ele ali e ia pedalando, né? Aí minha mãe falando com a Samara, que sempre... fui dessa maneira, querer resolver as coisas, querer fazer que as coisas aconteçam. Sempre esteve dentro de mim. Mas, irmão, eu falo agora uma coisa para você. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas quando você está nisso aqui, ó, presta atenção. Deus, ele dá os meios, irmão, para que tudo aquilo que ele te prometeu aconteça. Você tem que aprender um pouco mais sobre o Deus de Isaac, irmão. É aquele Deus que verdadeiramente vai prover para todos. Que isso, pastor? Não, irmão. Para aqueles que estão de acordo com a sua o quê? Daqui a pouco eu vou te explicar isso um pouco melhor. Então, senão daqui a pouco, gente que está no pecado lascado, aí numa carne tremenda, aí fazendo coisa errada, vai sair daqui virando pirueta. Porque não é para todo... Não, calma, irmão. Calma, que você precisa se enquadrar em algumas coisas. Daqui a pouco você vai entender. Mas aí eu fiquei pensando, depois que a minha mãe desligou o telefone assim, eu viajando assim, no bom sentido falando, só lembrando das coisas, eu falei, Jesus, o Senhor nunca deixou faltar nada para nós. Nunca. E hoje eu consigo olhar para trás e ver, irmão, que a caminhada, verdadeiramente, ela foi feita de acordo com a vontade de Deus. E nunca faltou, meu irmão, uma agulha sequer para nós, um pão sequer para nós. Deus sempre proveu. Quando você se enquadra nos planos, nos propósitos de Deus, irmão, Deus não vai deixar nada faltar para você. Ele será o Deus de Isaac, é o Deus que vai prover. Pastor, mas o que eu preciso aqui é de um empurrão de alguém que não sei o quê. Ele arruma alguém, irmão. Ele arruma alguém. Você não precisa ter medo não, irmão.
Gênesis 22, 1. Por que surgiu esse Deus de Isaac? Por causa disso aqui, ó. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus, que tentou Deus a Abraão e disse, Abraão, e ele disse, eis o que, igreja? Me aqui. Verso 2, vamos lá. E disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu, o que, igreja? Então você já sabe da história. Deus deu para Abraão esse filho, Deus agora pede o filho, o Isaque. O Isaque já estava, irmão, já um baixutinho assim, já estava junto com o papai dele, já sabia falar, já sabia fazer as coisas ali. Era um garoto. Deus agora fala, traga o seu filho e sacrifica aqui o seu filho, Abraão, para mim. Beleza, o Abraão foi. Verso 7, por favor. Vamos lá. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui. Eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está aqui a igreja? O cordeiro para o holocausto. O Isaque indagou, papai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro para a gente sacrificar? Cadê, papai? Porque você está vendo que ele já sabia como fazer o sacrifício? Sabia como participar do altar? Você está entendendo, sim ou não? Olha o jeito que o Abraão estava fazendo o filho dele crescer. Fazendo o filho dele ser educado de acordo com o altar, irmão. O menino já tinha ciência como que funcionava. Só que o menino ainda não sabia verdadeiramente que ele seria o sacrifício. Ô, gente, olha aqui para o pastor. Para mim, essa é a pior parte que tem dessa história. Porque o filho perguntar para o pai dele onde estaria o holocausto, e o Abraão agora solta essa palavra, que daqui surgiu o porquê de Deus de Isaque. Olha o verso seguinte, é muito forte, gente. E disse Abraão, Deus, o que, igreja? Proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu o quê? Olha para o pastor, você está entendendo? Por que é o Deus de Isaque? Porque é o Deus que o que, igreja? De quem que era a obra? De quem que é a obra na sua vida? Então quem é que vai prover? E você está com medo do quê? Tem gente que está aqui, irmão, que está muito preocupado com muitas coisas. Você precisa conhecer um pouco mais sobre o Deus de Isaque, irmão. Desde que você enquadre no seu propósito, presta atenção, ele será o responsável de fazer as coisas acontecerem. Quem é que pediu a Abraão filho? Quem é que pediu a Abraão filho? Quem é que vai ter que prover? Verso seguinte, por favor. E vieram ao lugar onde que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. E amarrou a Isaque, o seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Verso seguinte. E estendeu Abraão verdadeiramente a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. É muito forte. 12. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças o quê? Nada. Porquanto agora sei que temes a quem? A Deus. E não me negaste o teu filho. O teu o quê? Único. Olha para o pastor aqui. Meu irmão, é muito forte. Você quer entrar no propósito que Deus ele tem para você, você não deve negar nada a Deus, irmão. Eu não estou falando de outras coisas, não. É negar aquilo que você tem. Você não tem que negar o que você tem para Deus. Você não tem que negar, meu irmão, quando Deus te pede para mudar a sua maneira de ver as coisas, a maneira de falar, o seu coração, os seus passos. Eu não vou ficar aqui chutando, não. Mas é Deus que pede, é Ele que provê. Por que você está dizendo isso, pastor? Eu não sei, irmão. Tem gente que quase tudo dela é de Deus. Aí, exceto aquela área ali que ela reluta. Meu irmão, não nega. Porque o Deus de Isaque, ele provê quando eu não nego para Deus aquilo que me é pedido, irmão. Guarda isso. Atenção, hein? Verso seguinte, por favor. Deus vai prover, ó. Então Abraão levantou os seus olhos e olhou. E eis que um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de quem? Seu filho. Pastor, olha para o pastor aqui, olha para mim. Se a pessoa não é convertida, ela vai falar que é ou não uma coincidência aquele carneiro está ali. Sim ou não? Mas você que é convertido e conhece a palavra, aquilo é coincidência? Olha para mim. Então não existe o quê?
Quando, olha para o pastor, eu creio e aprendo sobre o Deus de Isaac. O Deus que o quer. Então olha para mim, não aconteceu uma coincidência. É Deus que mostra para você que Ele está no seu caminho para poder prover todas as suas necessidades em nome do Senhor Jesus. Aqui nós precisamos entender até agora. Deus de Abraão é o que cumpre as promessas. O Deus de Isaac é aquele verdadeiramente que provê o que me é necessário para que o propósito seja executado. Pastor, quer dizer então que Deus ele vai prover para mim aquilo que é necessário para o propósito ser executado? Sim, exatamente isso. Sério, pastor? Sim. Mas presta atenção no que você vai ouvir. Quando Deus chama o Moisés, Deus ele promete e cumpre. Só que o Moisés agora precisava do Deus de Isaac no caminho, que é o Deus que provê. E foi assim que aconteceu. Volta lá em Êxodo, só que agora o capítulo 16, o verso de número 11. O Deus de Isaac é o Deus da provisão, irmão. Eu estava há um tempo, eu contei isso aqui para a igreja. Vou falar abertamente aqui para você. São 5 irmãos. Um faleceu, e aí eu tenho mais 4, né? E desses 4, tem uma irmã que é a mais velha, que é a Rose. É a Rosiane, eu chamo ela de Rosa, que é minha irmã. Ela cuidou muito tempo da gente, foi aquela que estendeu a casa para a gente morar quando a gente passou por uma luta, eu já contei várias vezes aqui para vocês. E a Rosiane, ela foi a primeira da minha família a ir para a igreja, pessoal. Ela foi a primeira. Primeira mesmo, primeiro que a minha mãe, primeiro que eu, ela foi a primeira a ir para a igreja, fazendo campanha e tal, para poder ajudar a família. E chegou na pandemia, quando a pandemia estourou, meu cunhado ficou desempregado. Meu cunhado, ele é um cara extremamente trabalhador, minha irmã teve 8 filhos, eles casaram bem novinhos ali na roça, são daqueles crentes mais, sabe, aqueles mais tradicionais, mais antigos ali, que por muito tempo nem televisão tinha dentro de casa. E foram tendo assim, graças a Deus, meus sobrinhos, nunca vi meus sobrinhos falar um palavrão sequer, irmão. Tudo criado dentro da igreja, com responsabilidade, todos ali casados, acho que agora só o Isaac, que não tem 16 anos, mas é uma bênção também, meu sobrinho. Mas vai vendo aqui, só para você entender por que o Deus de Isaac é o Deus que provê. Eu andei um pouco meio preocupado na época, mandando mensagem e tal, eu era pastor em Suzano e ela lá em Minas, né? Mas não se abria, a gente tem, nossa família, a gente não sei se esse é um problema, mas tem essa característica de não abrir verdadeiramente o coração para as pessoas. Certo que ela deveria ter falado, mas não falou. Mas o meu cunhado ficou desempregado e ela também ficou desempregada. E começaram a passar dificuldade. Aí você pensa bem, para poder tratar daquele tanto de filho. Ninguém sabia. E aí ela um dia, tinha os 2 mais novos iam chegar da escola, na época era o Samuel e o Isaac, né? O Samuel hoje já está trabalhando, está bem encaminhado também, já é maior hoje, e da igreja tudo mais. Ela pegou um pacotinho de feijão assim, ó, era a única coisa que tinha no finalzinho, pacotinho de feijão. Meu cunhado tinha ido fazer correr atrás de serviço, para poder tratar deles, né? E ela foi despejar o feijão, ela contando para mim depois. Foi despejar o feijão assim, eu não sei se o pessoal agora vai conseguir ver de lá. Foi despejar o feijão assim, na panela de pressão para cozinhar o feijão, e ela disse que o diabo soprou no ouvido dela assim: "Aê, serva de Deus, é o único resto de feijão que vocês têm, hein? Ê, serva do Senhor, cadê o Deus?" Ela disse que ia abrir a boca para murmurar. Ela falou assim: "Eu não vou abrir a boca para murmurar, não. Jesus é a única coisa que tem." Glória a Deus. Fechou ali e foi orar. O telefone dela toca, a irmã da igreja. Está vendo? Eu não sabia, fui saber depois que ela contou o testemunho. Minha irmã é uma serva de Deus mesmo, pessoal. Eu falo para você que a gente conhece muita gente na igreja, mas eu falo, não é porque é minha irmã não, mas é uma baita serva de Deus. É uma bênção mesmo, minha irmã. E aí, o telefone dela toca, a irmã da igreja. "Oi, irmã." Aí a irmã dela contando que uma irmã lá da igreja dela: "A paz, tô essa semana toda orando por você, pelos seus filhos, e Deus está me incomodando demais. Eu posso ir aí na sua casa hoje almoçar contigo?"
Aí ela pensou assim, já não tem, até o que não tem vai ser tirado. E ela é sarrista também, irmão, ela é brincadora demais. A família toda é desse jeito, minha esposa sabe que eu estou falando a verdade, ela convive com a gente aí. E ela falou, até o que eu não tenho vai ser tirado, né? Tudo bem, não, pode vir sim e tal. Ela falou assim, não sabe o que espera ela? Arroz e feijão, o resto do feijão. Ô, irmão, mas Deus confirmou no coração, fique em paz que eu estou trabalhando. Parece bobeira que você vai falar, ela não pediu ninguém. Olha para o pastor, o Deus de Isaac, olha para o pastor, ele não faz você se humilhar para ninguém, irmão. Viver de migalha, desculpa. O Abraão não falou para ninguém que estava indo sacrificar o filho, porque o propósito era de quem? Quer experimentar da provisão? Ó. E aí, a irmã para o carro lá na porta de onde ela mora lá, a irmã dela, né? Essa irmã da igreja dela, né? E fala assim, ô Rosa, vamos ali comigo no meu carro ali pra você me ajudar a pegar uns negócios. Ela falou assim, ih, rapaz, o que será? Quando ela foi, a mulher abriu o porta-mala, mas tinha tanto alimento. E aí ela começou a chorar, né? Ela falou assim, quem te falou? Ela falou assim, Deus me falou. Isso aqui eu não quero, não vim aqui para mais nada, só vim aqui só para te entregar isso. Você não vai rejeitar, porque é Deus que está mandando. Ela disse que foi o suficiente para segurar até o marido dela, que é meu cunhado, arrumar um emprego. E eles viverem verdadeiramente aquele período de escassez que estava passando. Olha para o pastor, você precisa conhecer e confiar um pouco mais no Deus de Isaac, que é o Deus que provê, irmão. Mas só provém para aqueles que estão no seu o quê? Volta em Êxodo lá, por favor. Capítulo 16, versículo 11. E o Senhor falou a Moisés. Ele já tinha dito e tinha cumprido, agora ele vai prover. É assim que fala. Ele fala e cumpre, depois ele provê. Ó. Versículo 12, por favor, Diogo. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo, entre as 2 tardes comereis o que, igreja? Carne. E pela manhã vos fartarei de que, igreja? De pão. E sabereis que eu sou o Senhor, o vosso o quê? Deus. Deus chama Moisés e fala com ele assim, o povo está pedindo, então fala com eles que eu vou prover, tá? Já que eles querem carne, eu vou dar carne para eles e depois eu vou dar também um pão para eles. E olha que coisa linda, pessoal. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o quê? Arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Versículo 14. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada. Sobre o que, igreja? A terra. Vai lá. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros, o que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés, este é o que, igreja? O pão. Que o Senhor vos deu para o quê? Olha o verso 16, eu paro. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Para um tomará, para os que se acharem na sua o quê? Olha para o pastor. Faltou alguma coisa para aquele povo? Porque o Deus de Isaac é o Deus que o quê? Provê. Mas olha para mim, qual caminho que eles estavam? Eles estavam no caminho do Egito ou eles estavam no caminho da terra da promessa? Você quer, olha para o pastor, que o Deus de Isaac se manifeste na tua vida? Aprenda isso aqui. O quê? Olha para o pastor. Não saia do que, igreja? Caminho. Ele tem compromisso com o caminho que ele escreveu. Com o caminho que ele verdadeiramente lhe proporcionou. Com o caminho que verdadeiramente ele te chamou para poder andar. É por isso que muitas pessoas faltam, meu irmão. Mas faltam mesmo. Ah, meu pai, mas é por quê? Porque você precisa voltar para o caminho que verdadeiramente ele pediu para estar, irmão. O que Deus ele garante o milagre naquilo que ele te chamou, no caminho que ele te estabeleceu. Você quer que o senhor está inventando? Não, não estou não, irmão. O segredo da provisão está em João, capítulo 15, versículo 4 e 5. Coloca para mim aí, filho. Estai em mim, Jesus dizendo, ó, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar o quê? Fruto. Espera aí, presta atenção. Se não estiver aonde? Na videira. Assim também vós, se não estiverdes em quem? Aí eu te pergunto, por que às vezes Deus não pode prover para mim o que é necessário
Porque eu não estou ligado nele. Eu não estou ligado na sua o quê? Palavra, irmão. É simples entender isso. Por isso que eu falo, não existe sorte para aqueles que se enquadram verdadeiramente no mundo, irmão. Existe verdadeiramente provisão para aqueles que se enquadram na palavra de Deus. Você pode ver, mas Deus purinho na sua vida. Por quê? Porque você está ligado na palavra. Você vai com todo respeito num lugar, a pessoa ali te ajuda. Você vai num outro lugar, as portas se abrem. Nossa, pastor, o cara é sortudo. Não, não, não. Ele trabalhou para isso. Porque para permanecer na palavra, olha para o pastor aqui, irmão, olha para o pastor, você tem que fazer isso aqui, irmão, ó, de esforço para poder permanecer na palavra. É ou não é, irmão? Mas se você não se esforça, irmão, para permanecer naquilo que está escrito, como é que Deus vai prover alguma coisa para você? Você acha que foi fácil o cara levantar de manhã, de madrugada, sem falar com a mulher dele? Que eu não sei se a Sara tinha um sono pesado, mas foi Deus que programou tudo. Quando Abraão levantou, pegou... Falou com a mulher dele, com o menino dele assim, ó. Vamos ali com o papai, vamos ali com o papai. Sem a mulher dele acordar. Não sei se você deu maracujina para ela antes de dormir, mas foi o próprio Deus que fez tudo certinho. Você lembra que eu falei? Que as coisas de Deus, elas se o quê? Encaixam. Não é coincidência. É o Deus de Isaac, é o Deus da provisão, irmão. Nossa, pastor, eu arrumei lá um médico. Não, não, é o Deus da provisão. Ele está mandando, irmão. E você precisa entender isso. Levantou, foi. Você acha que foi fácil para um pai fazer aquilo ali? Irmão, você acha que foi fácil para Moisés largar as belezas do palácio para poder dormir com o povo hebreu, com todo respeito, em casa ali, bem simples, bem humilde mesmo? Você acha que foi fácil para Moisés pegar aquele tanto de gente, irmão, e levar aquele tanto de gente, passar o Mar Vermelho, em busca da terra, que é povo tudo bagunçado, no bom sentido, falando, murmurando? Olha para o pastor, é por isso que eu não acredito em coincidência. Eu acredito em quem trabalha para poder permanecer nisso aqui. Ó. Eu não acredito nisso. E outra coisa, eu acredito nisso aqui. Ó. Eu acredito nisso aqui. Mas o homem, por si só, ele não vê isso. Ele não vê isso, irmão. Ele acha que o outro deu sorte. Que deu sorte o quê, irmão? De jeito nenhum. Olha o verso 5, por favor. Rapidinho. 5. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, este dá muito o quê? Porque sem mim nada podereis o quê, igreja? Aí eu te pergunto, olha para o pastor aqui, por que às vezes não tem provido? Porque eu não tenho me esforçado para permanecer na palavra. Eu não me esforço para permanecer no quê, igreja? No caminho, irmão. Eu não me esforço. Hoje eu estou fazendo isso aqui, estou por isso aqui, um exemplo, a pessoa fala. Se ela falar mais uma coisa, eu vou divorciar. Mas, irmão, por que não se esforça? Ao menos se esforça. Você pede tanto para Deus te ajudar nessa área que você está fragilizado, mas não tem esforço da sua parte, irmão, para poder nem ir lá. Porque se você ir lá, você sabe que você vai pecar, irmão. Você sabe que você vai cair de novo. Esse cara vai lá, toda vez te chama, é sempre a mesma coisa e você cai, rapaz. Mas até quando você vai viver assim, irmão? Rapaz, você não está conseguindo olhar as pessoas à sua volta, você está fazendo essas pessoas sofrerem? Você não consegue enxergar, rapaz? Você não tem um pouquinho de compaixão para poder saber verdadeiramente que uma hora a conta vai chegar? E se a conta chega com você sem se arrepender, amigo, você vai sofrer por toda a eternidade. Mas o Deus de Isaac, ele provê para todos que estão grudados na palavra, que se esforçam para permanecer o que, igreja? Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Pastor, eu já compreendi. Vamos tentar compreender um pouco melhor, né? O caminho eu entro quando eu obedeço a sua o que, igreja? A palavra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 8. Aí Deus chama a pessoa, irmão, para poder se consertar, ela não se conserta. Deus chama a pessoa para poder viver a verdade, ela não vive. Irmão, sabe o que é triste, irmão? É ver pessoas se perdendo por causa de não se firmarem no caminho. E o problema é que quando você se firma no caminho, você verdadeiramente, irmão, não é um problema. A certeza é que você vai ser provido por Deus. Deus, ele é o Deus da provisão para aqueles que estão no caminho, hein? Guarda isso. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vamos lá, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Atenção, ó, eis que eu, escuta só nesse detalhe,
Eis que eu ordenei. Eu pedi ou eu ordenei? O que Deus está dizendo ali para o profeta. Ele pediu ou ordenou? Ordenou. Olha para o pastor, olha para o pastor. O que me mantém no caminho são as ordenanças, tá? Ele não está te pedindo, ele está te ordenando. É diferente, tá? Guarda esse detalhe, ó. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que tinha o que, igreja? Sustente. Gente, viúva para sustentar um homem, que no caso era o profeta. Aí eu te falo, viúva, naquele tempo não trabalhava. Olha para o pastor, às vezes, para você verdadeiramente obedecer e estar no caminho, você vai ter que obedecer estando no caminho em meio às dificuldades, tá? Fácil ele nunca prometeu que seria. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. Vai lá. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de quê? De pão aonde? Na tua mão. Você notou, irmão, que não teve verdadeiramente muitos diálogos ali, exceto que o profeta disse, eu preciso de um pouco d'água, ela trouxe. Agora traga para mim também um pouquinho de pão para eu poder comer. Irmão, com Deus é pouca conversa. Desculpa ser sinceras. Deus é pouca conversa, irmão. Vê pessoa que quer ficar fazendo média com todo mundo, vaza fora. Não é Deus, com Deus é pouca conversa. É sim, sim? Você está esperando? Você está pedindo mais uma palavra? Para quê? Para que você está pedindo mais uma prova? Para que você está pedindo? Com Deus é pouca conversa, irmão. É sim, sim ou não, não, amigo. Ah, né? Não é. Então tá bom. Tá bom. Se você pensa dessa maneira, eu entendo dessa maneira. Até quantos vai continuar? Deus é pouca conversa, irmão. É sim, sim ou não, não. Ó, traz um pouquinho de água lá para mim, agora traz um pouquinho de pão também. Rápido objetivo. Porém, ela disse, ó, viva o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e o quê? Como é que o Deus da provisão, o Deus de Isaac, ele provê a minha vida? Quando eu obedeço e fico aonde? No que, igreja? No caminho. O homem de Deus pediu para ela. Ela falou, ó, só tem 2 cavacos aqui, eu vou fazer com um pouquinho de farinha para mim, um pouquinho para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer, nós não temos mais nada para poder comer. É assim que funciona. Deus chamou Abraão, pediu um único filho que ele tinha, tinha o Ismael, mas o da promessa era o único. É assim que Deus faz, hein? E me deixa muito triste, irmão, verdadeiramente a pessoa não entender que Deus trabalha nesses meios, dessa forma. Verso seguinte, por favor, vai lá. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo o quê? Pequeno. E trazei-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu o quê? É forte. É forte. Todo mundo, quem quer o Deus de Isaac, é que o Deus que provê? Quem quer? Quem quer? Levanta a mão, não. Sem mentira. Quem quer? Só que para Deus prover, primeiro eu tenho que fazer o que para ele? Você não entendeu a mensagem? Quando Deus chama o Abraão para se tornar o Deus de Isaac, ele pediu o filho. Primeiro, olha para o pastor, eu tenho que oferecer, para que depois Deus o quê? Ele ofereça. Só tá, não, é aqui, está escrito aqui. Tá bom, Deus vai prover para você. Tudo bem, filha, tudo bem. Mas faz primeiro para mim, tá? O que você está verdadeiramente, eu estou falando como homem de Deus aqui. O que você tem oferecido para Deus, irmão? Um coração disposto? Palavras verdadeiras? Força de vontade para poder sair daquilo que você sabe que está te prendendo no inferno, essa é a verdade? Todo mundo quer a provisão, mas poucos querem prover. É isso aqui. O Senhor Jesus, vamos repetir as palavras, que é melhor dar do que o quê? Receber. A Bíblia também diz que o abençoador é o quê? Abençoado. Primeiro,
depois volta. Você já viu falar que existe a lei da semeadura? O que você planta oferecendo é o que você vai colher. A provisão ela vem mediante a isso, irmão. Aprenda a nunca mais esquecer disso. E está tudo distorcido nos últimos dias. Tudo distorcido. Vem aqui, faz campanha só para receber uma coisa. Assim que recebe, vaza fora da igreja. Conheço um monte assim, irmão. Um monte. Olha, pastor, e não quero aqui que ninguém fique triste com o pastor, não, irmão. Mas eu preciso ser sincero para você. Está cheio de gente fazendo campanha. Mas será que verdadeiramente está cheio de gente entregando verdadeiramente para Deus o que ele é pedido? Uns Deus pede isso aqui, ó. Um Deus pede, ó, isso aqui, ó. Os passos. Deus pede isso aqui, ó. Deus pede isso aqui. Outros, olha para mim aqui, ó. Deus pede isso aqui. Tá cheio de gente, pô, pedindo Deus para abrir porta. Mas não dizima. Tá, fazer campanha de prosperidade e tudo mais, mas não dizima. Não, pastor, o que eu entrego de oferta é mais do que dízimo, com todo respeito. Primeiro mandamento é o dízimo, irmão. E aí você entenda como você quiser. Eu prego para quem fala é Deus, eu não posso demorar aqui não. Versículo, por favor, gente, vai lá. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela senão não se acabará, e o azeite da botija não o que, igreja? Faltará. Até ao dia em que o Senhor der chuva sobre o quê? Olha para o pastor, a provisão era sempre? Não, era até a chuva cair. Mas para a provisão se manter, você vai entender agora o que eu preciso fazer. Ó. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa, quantos dias? Olha para o pastor, não falou que comeu para sempre? Sim ou não, gente? Falou que comeu muitos o quê? Porque olha para mim, a provisão, ela é proporcional a eu permanecer no caminho da desobediência, né? No caminho do quê? Você está entendendo? Olha para mim. Você conhece algum desviado que está bem? Você conhece algum que está bem? Não. Conhece? Por quê? Porque a provisão é só para aqueles que se mantêm aonde? No caminho. Você lembra do filho pródigo? Enquanto ele estava junto com o pai, ele tinha ou não? Sim. Quando ele saiu do caminho, ele foi ou não perdendo? Sim ou não? E quando ele voltou, tinha ou não lá para ele guardado? Alguém está compreendendo o que o pastor está falando? Pastor, vou meter o louco. O que é importante é ser feliz, né? Assinado diabo embaixo. Né? E aí sai, não, porque afinal eu tô... É questão de tempo, irmão. Você nunca cai onde você tropeçou, tá? Você trupica e pum. Não tem como falar do Deus que provê, o Deus de Isaac, se não citar uma provisão que Deus fez para Isaac. Gênesis 26, versículo 1. Eu atendi um casal, irmão, há um tempo, não foi agora não, já tem bastante tempo, isso já tem mais de ano já. E tudo na vida deles estava dando errado, irmão. A casa, eles não conseguiam pagar, estava indo lá para... Já o pessoal com ação judicial, aquela coisa toda. Não é aluguel, não é casa deles mesmo financiado. E a mulher trabalhava no ramo de estética, tinha bastante clientes e tal. E o camarada era um representante, irmão. O camarada vendia demais da conta. O vendedor assim, representava marcas e das empresas, mas na área da indústria. E assim, eu cheguei até aí uma vez na casa dele, mas a minha esposa, para fazer uma visita para eles e tal. Tem que ver o padrão de vida deles, irmão. A estrutura que eles conseguiram conquistar. Mas um negócio assim, de doido, como o mineiro fala. Um negócio chique mesmo, é um padrão fora do comum, num condomínio e tal. Mais de ano isso já. E o camarada falava assim, pastor, eu não consigo entender. Olha a estrutura que a gente tem. Ô pastor, olha quantos clientes amanhã eu vou visitar. E aqui a gente fatura tanto de venda. Pastor, parece que tem um ralo aqui que não, pastor, a gente não consegue verdadeiramente, mesmo com toda essa condição, a gente... Eu falei, olha, irmão, vamos conversar abertamente.
Você tem que analisar lá atrás, quando tudo começou. Ele falou assim, ó, começou a virar isso aqui naquela época. Eu falei, então naquela época vocês começaram a sair do caminho. Gente, pode ter uma estrutura fenomenal. Você pode ser, com todo respeito, irmão, o top. Mas à medida que você vai se afastando do caminho, você vai perdendo a provisão. Aí você passa a contar com a sua força. E a nossa força, a Bíblia fala, que verdadeiramente, sem a força de Deus, ela é pequena. E isso eu não estou falando só de família, não, tá? Grandes empresas, irmão. Grandes empresas. Começa a decadência por quê? Porque verdadeiramente, quem ali está verdadeiramente para poder fazer o que é certo, está se desviando aos poucos do caminho, irmão. E por outros interesses, esquece verdadeiramente que quem vai prover é Deus. Aí, sabe, desculpe, irmão, mas aí eu fui mostrando para eles, não só para ele, mas para a esposa também. Que bom que se acertaram. Verdadeiramente, Gênesis 26, versículo 1, a gente precisa entender isso aqui, ó. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O Isaac falou com a esposa dele, ó, temos que tomar uma atitude, o quê? Começou um período de crise, tem que se mexer, tem que se mover, tem que fazer alguma coisa. E desceu para os filisteus, irmão, em Gerar. Mas o intuito dele não era ficar ali. Presta atenção, ó. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças aonde? Ao Egito. Ponto final. Com Deus é pouca palavra, irmão. Só falou com ele assim, ó, não desça para o Egito, não. Você quer entender o que é o Deus de Isaac? Para prover, olha para o pastor, ele vai ser direto ao assunto contigo. Para com esse pecado aí, irmão. Larga isso aí. Ponto final nisso aí. Acabou isso aqui. Com todo respeito, irmão, é direto. Ô Pedro, faça ao mar alto, lançar sua rede para pescar. Sem mais conversa. É isso e isso, pronto, acabou. Não sei se você está compreendendo o que eu estou falando. Pessoa que quer, meu irmão, ali, desculpe, irmão, quem que quer que eu converse que é a coisa toda e tentando, que fica assim, irmão, desculpe, irmão, com Deus, a pessoa é mais direta. Deus ele é leal contigo verdadeiramente naquilo que ele fala, irmão. Quem te engana, com todo respeito, irmão, não é o diabo. Deus ele é claro e objetivo contigo. É assim que tem que ser. Acabou, ponto final. Não tem mais conversa. Não desça ao Egito. Eu estou falando de novo o que eu já tinha repetido. É sim ou não, não. Faz lá para você, para mim primeiro, depois faz para você. Acabou. Aprenda a entender isso. Não desça ao Egito. Habita na terra que eu te o quê? Disser. Peregrina nessa terra. Deus diz para ele. E serei com quem? Contigo, irmão. E te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado ao teu, Abraão, ao teu? Ponto final. Qual que era a condição para Deus prover para Isaac? Permanecer no caminho da o quê? Talvez você já estava a um passo para poder desobedecer. Deus está falando contigo aqui. Eu só vou prover se você permanecer no meu caminho. Não há... Irmão, começou a melhorar um pouquinho, agora já está começando a dar uns pulinhos fora, né, rapaz? Ô, malandro. Ah, começou a... Sabe? Começou começou a melhorar um pouquinho, agora já... Né, agora já é a chefona, né? No caminho é que está a provisão. Escuta só. A provisão está no caminho que Deus falou. Ponto final. Verso 12. O Isaac permaneceu ali, irmão. Eu já tenho que terminar. É muita coisa aqui, mas preciso falar. E semeou Isaac, olha o que a Bíblia fala, naquela mesma... Por que a Bíblia fala naquela mesma terra? Ele saiu ou permaneceu no caminho? Mas não era tempo de seca? Não era tempo de crise? Mas olha, pastor, a bênção estava na terra ou na obediência? Olha para mim, você pode, olha para o pastor, pegar uma semente e plantar no mármore. Mas se você está na obediência, Deus arruma um jeito de fazer aquela semente florescer, irmão. O Deus de Isaac é o Deus que provê para aqueles que estão na obediência do seu o quê? Pastor, mas imagina, alguém já andou em carro estrada de terra aqui? Você imagina o Isaac preparando aquela que é poeirão voando para tudo quanto é lado.
Ninguém plantava ali, ninguém colhia nada, não terra seca, não chovia não. E o pessoal fala, olha lá o idiota lá, desse jeito. Vai perder a semente. Olha para mim, ele não poderia ter comido a semente. Mas olha para o pastor, se ele comesse, ele não permaneceria no caminho da o quê? Obedir? Ele não veria o Deus da provisão. Pastor, mas eu estou no mesmo emprego, o fulano lá consegue comprar isso, eu não consigo. Será que não tem nada errado? Tem, que você é desmiolado. O seu miolo é errado, está tudo errado dentro da sua cabeça. Você não aprendeu ainda. Você está precisando ter um pouquinho mais de cérebro. É isso mesmo, está errado. Está mesmo, você que está errado. Você que está errado. Deus está, a provisão, com aquele que permanece no caminho da obediência, irmão. Se permaneceu, acabou, irmão, não tem como, ele não vai voltar atrás do que ele fala, irmão. Você já aprendeu sobre o Deus de Abraão, o Deus que promete e que cumpre. Aí já começa, irmão, melhora um pouquinho, já quer, sabe, fazer outras coisas, deixar Deus segundo plano. Rapaz. E semeou Isaac naquela mesma terra, voou poeira para tudo quanto é lado. Mas leia comigo, e o que, igreja? E o que, igreja? E semeou Isaac naquela mesma terra, e o que, igreja? E colheu naquele mesmo ano, sem medidas. Leia comigo, porque o Senhor, ou o quê? Eu te pergunto, a bênção estava na terra? Não, a bênção estava com Isaac, enquanto ele permanecesse no caminho da o quê? Quando é que Deus é o Deus da provisão? Quando eu permaneço no caminho da obediência. 13, por favor. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito o quê? 14. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de quê? Guarda isso aqui, tá? Que você vai ouvir agora. Guarda o que você vai ouvir agora. Ai, essa psiquito. Tem tanta inveja de mim. Depende, se você está no caminho, isso vai acontecer, ó. De maneira que os filisteus, ou o quê? O inimigo, olha para o pastor, vai ver ou não o Deus da provisão na tua vida? E como é que o inimigo vai ficar? Pastor, mas eu estou trabalhando em lugar que só tem crente. Nós vamos te dar defeito, vamos inventar um monte de coisa de você, está tudo certo. Quem inveja é filisteu, irmão. É o filisteu que inveja. Mas inveja verdadeiramente daqueles que têm o que de Deus? A provir. Não esquenta a cabeça para esse pessoal, não, mas só dá com todo respeito para eles o que eles querem o quê? Deixa para lá esse povo, irmão. Quem inveja é filisteu, irmão. É inimigo. Mas só inveja daqueles que estão no caminho da provisão. Vocês entenderam? Para terminar, Filipenses 4,19. Deus manda te falar hoje aqui, irmão. Se você permanecer no caminho, ele será o Deus de Isaac na tua vida. O Deus que provê. Vai começar a acontecer um monte de coisa, você não vai entender nada. Não precisa entender mesmo, não. Só que não usa a palavra sorte, tá? Não usa a palavra coincidência. Usa a palavra o Deus de Isaac está comigo. O Deus que provê. Aliás, você pode se preparar para começar a ver a provisão de Deus a partir de agora. Em todas as áreas da sua vida. Deus vai colocar verdadeiramente no seu caminho aquilo que somente o caminho da obediência pode nos proporcionar, que é a provisão, irmão. Deus não deixa passar verdadeiramente disso aí não, amigo. Deus vai ser contigo. O meu Deus, segundo as suas o quê? Riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em quem? Em glória. Por quem? Cristo Jesus. Então, quando é que Deus vai suprir todas essas necessidades? Quando eu estiver permanecendo em Jesus Cristo. Quando eu permanecer no caminho da sua obediência. Então, o Deus de Isaac, o Deus que provê, é o Deus que provê para aqueles que ainda permanecem no seu o quê? Aplauda Jesus e volte.